Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula do Grupo de Estudos em Computação do Instituto Federal no campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul. E aqui a gente vai dar continuidade, então, ao assunto que a gente vem vendo. A gente viu esses assuntos nas últimas aulas, né? Então, os principais tópicos de programação orientada a objetos, associação de dados e funções, capsulamento, construtores e destruidores, membros estáticos, herança, e a gente começou a ver o início de polimorfismo na última aula. Então, a gente viu que o polimorfismo, no fundo, é a conversão automática de um objeto em várias formas, sendo que essas formas são objetos de classes descendentes, e a gente viu um método virtual, que é um método que aplica o polimorfismo no objeto antes de ser executado, ou seja, com isso ele permite o acesso a métodos dos descendentes. Muito bem. Tem mais alguns assuntos sobre polimorfismo que é importante a gente ver, que são os seguintes. Primeiro, o método virtual puro, ou também chamado de método abstrato. É um método que somente os descendentes implementam. E o que tem tudo a ver também com a classe abstrata, que é uma classe que contém um ou mais métodos abstratos. Então, como isso funciona? Vou pegar um exemplo aqui. Eu já deixei um código feito para agilizar aqui a exemplificação. Então aqui eu tenho uma classe pessoa. Dentro dessa classe eu deixei tudo público só para facilitar a manipulação aqui do nosso código. Essa classe pessoa tem como atributo uma string nome e uma string endereço. E eu criei um método mostra dados pessoa, que ele simplesmente vai mostrar aqui o nome e o endereço. Muito bem. Depois, eu criei uma outra classe chamada funcionário, que é derivada de pessoa. Portanto, tem tudo o que é de pessoa e acessa o que é público e protegido de pessoa. Também deixei tudo público aqui dentro dessa classe e coloquei como atributo aqui um string cargo, um float salário. E eu criei um outro método chamado mostra todos os dados. Lembrando que o da classe pessoa era só mostra dados pessoa, esse aqui mostra todos os dados. Esse aqui, além de mostrar o nome e o endereço que ele herda da classe pessoa, ele também vai mostrar os dados da própria classe funcionário, que aqui no caso é cargo e salário. Criei uma outra classe aqui, como a gente já fez na última aula, que eu chamei de contexto, que é uma classe que serve simplesmente para chamar os métodos das outras, né? Então eu criei aqui um método uso, que recebe como parâmetro um ponteiro para a pessoa, e com esse parâmetro eu chamo o método mostra dados pessoa. Então é simplesmente uma classe para eu poder chamar este método aqui. Muito bem. E aqui na função principal, eu criei um objeto de contexto C, criei um objeto de pessoa P, atribuí valores iniciais aqui para nome e endereço, e usando o meu objeto de contexto, fiz C.uso passando a pessoa. Depois fiz a mesma coisa com o funcionário, criei um objeto de funcionário, atribuí valores iniciais aos atributos, depois usei o meu objeto de contexto para invocar o método uso, passando o objeto de funcionário como argumento. Então, vou executar o código como está, só para a gente ver o estado atual. Então, aqui ele mostrou primeiro os dados de pessoa, Mari e rua A, número 321, e José, rua X, número 123, que são os dados que eu mostrei aqui. Aqui, para o funcionário, que é o José, ele também só mostrou os dados de pessoa, porque na minha função de uso da classe contexto, eu mandei só mostrar os dados de pessoa. Muito bem. Agora, como é que entra o método virtual puro, ou também chamado de método abstrato? Como eu comentei aqui, o método virtual puro ou abstrato é aquele que somente os descendentes implementam, ou seja, na própria classe o método não vai ter uma implementação, e somente as classes filhas, netas e assim por diante que vão ter um corpo para esse método. Então, como isso acontece? Vamos supor aqui que eu tenho já essa classe pessoa e eu tenho a classe funcionário que deriva de pessoa. Mas eu quero que meu projeto seja flexível o suficiente para que no futuro eu possa criar outras classes derivadas de pessoa também. Por exemplo, eu poderia criar uma outra classe do tipo
sócio ou do tipo administrador, investidor, alguma coisa assim, que também iria derivar de pessoa, mas que teria atributos e métodos diferentes de funcionário. Muito bem, só que mesmo eu querendo deixar essa flexibilidade para o meu projeto, eu quero que todas as outras classes que eventualmente venham a derivar de pessoa tenham um método para mostrar os seus dados. Como aqui o meu funcionário, ele tem um método mostra todos os dados. Nesse método mostra todos os dados, né? Ele vai mostrar todos os dados de funcionário, mas eu quero que, se futuramente eu criar outras classes derivadas de pessoa, essas outras classes também tenham um método mostra dados, porque isso é importante para o meu projeto. Da forma que está, eu poderia criar uma outra classe sem o método mostra todos os dados. Tanto é que esse aqui ainda não está sendo usado. Se eu apagar e executar aqui o meu programa, ele funciona normalmente. Muito bem. Mas eu quero que tanto o funcionário quanto outras classes futuras tenham um método mostra todos os dados. Muito bem. Uma forma de eu fazer isso é colocando esse método na classe base e mandar as derivadas implementarem. Então eu posso, por exemplo, copiar aqui o método da classe funcionário e colar aqui na classe pessoa. Então agora a classe pessoa também tem um método mostra todos os dados. E aí, para eu possibilitar que as classes derivadas sobrescrevam esse método mostra todos os dados, eu torno esse método virtual, como a gente já viu na aula passada. Beleza. Porém, tem um problema. A classe pessoa, ela não tem todos os dados, por exemplo, como funcionário, que além de nome e endereço, também tem cargo e salário. Então, não tem como eu mostrar cargo e salário ou qualquer outro dado diferente do que eu já mostrei aqui. Ou seja, no meu projeto, a classe pessoa se refere a algo do mundo real e que neste ponto eu não tenho como mostrar mais dados do que eu já mostrei. Ou seja, eu não tenho o que colocar neste método, porque eu não sei quais vão ser os outros dados que as outras classes vão ter. Então, eu deixo o método vazio. Então, uma possibilidade é eu deixar o método vazio sem fazer nada. Isso ainda funciona, posso executar aqui o meu programa, por enquanto não vai mudar nada, está igual. Porém, o fato de eu só deixar o método vazio, mesmo ele sendo virtual, não obriga que as outras classes implementem ele. Por exemplo, eu poderia, de novo, apagar esse método daqui e executar o meu programa que ele continua funcionando. Ou seja, poderia ser que, mesmo a classe funcionário ou outras classes que venham a derivar de pessoa, não implementem o método mostra todos os dados. Mas no meu projeto, enquanto eu estava definindo como ele deve ser, eu percebi que o melhor é que todas as classes derivadas tenham um método mostra todos os dados. Então eu quero que funcionário tenha o mostra todos os dados e que outras classes que venham a derivar de pessoa também tenham. Nesse sentido, eu tenho que fazer de uma forma que esse mostra todos os dados seja obrigatório de ser sobrescrito nas classes derivadas. Para que isso seja uma obrigação, ou seja, para que todas as classes derivadas aqui, por exemplo, funcionário, implemente o método mostra todos os dados, eu não posso dar uma implementação geral aqui na classe pessoa. Porque se existir uma implementação geral, mesmo que seja vazia, eu poderia, numa classe derivada, não implementar esse método, que aí a classe derivada chamaria o correspondente da classe base. E não é isso que eu quero. Eu quero que todas as derivadas sejam obrigadas a implementar esse método. Nesse caso, então, eu não deixo o método na classe base com uma implementação, mesmo que vazia, eu não deixo. Então, eu tenho que definir esse método na classe base de tal forma que eu obrigue que ele seja implementado nas classes derivadas. E para isso eu torno esse método abstrato. Um método abstrato é um método que ele é virtual e que, além de ser virtual, ele é virtual puro, ou seja, ele é virtual e não tem nenhuma implementação em si.
A forma como eu faço isso pode variar dependendo da linguagem de programação, mas aqui o nosso foco é C++, e em C++, para eu dizer que um método é virtual e além de ser virtual ele é puro, eu falo que um método é igual a zero. Com isso, o método ele não vai ter uma implementação na classe pessoa. Se ele não tem uma implementação na classe pessoa, significa então que eu não posso chamar esse método, porque ele não tem um corpo. Se eu tentasse chamar esse método, iria dar erro, porque não foi definido o que um método faz. E aí isso já nos gera algumas implicações. Se o método é virtual puro, ou seja, ele não tem um corpo, ele não tem uma implementação, eu não posso invocá-lo, não posso pedir para executar esse método. Se eu não posso pedir para executar esse método, significa também que eu não posso ter objetos dessa classe. Porque se eu tivesse objetos dessa classe, eu poderia tentar chamar esse método e, como ele não tem uma implementação, iria dar erro. Então, para evitar que não ocorra esse erro, eu não posso instanciar a classe, ou seja, não posso criar objetos da classe pessoa. E então isso nos força a revisar aqui o nosso projeto. Aqui, ó, eu tenho um ponteiro para a classe pessoa. E aqui eu vou querer trocar esse método, porque eu não quero mais mostrar os dados de pessoa. Eu quero aqui, nesse contexto, poder chamar o método que mostra todos os dados. Seja de funcionário, seja de outras classes que eu venha a criar no futuro. Então eu vou ter que mexer nisso, mas eu também vou ter que olhar para isso daqui, ó. Agora, isso que se tornou um erro. Criar um objeto dessa classe é um erro porque eu poderia usar esse objeto para chamar aquele método que não tem um corpo. Ou seja, eu poderia tentar fazer isso aqui. E usar o objeto para chamar este método aqui. Tentar fazer algo assim. Vou até comentar essa outra parte aqui, ó, para a gente ver que agora isso vai dar erro. Aqui ele está dizendo, ó, eu não posso declarar uma variável p do tipo abstrato pessoa. Por quê? Se eu declarar um objeto de uma classe que tem um método virtual puro ou um método abstrato, eu correria o risco de chamar esse método que é abstrato. E aí isso geraria um erro durante a execução do meu programa. Para evitar que aconteça esse erro durante a execução do meu programa, o compilador já nem deixa mais eu criar um objeto da classe. E então, isso significa que se essa classe aqui ela tem um método virtual puro ou um método abstrato, a gente passa a chamar essa classe de classe abstrata. Então, por isso que uma classe abstrata é uma classe que contém um ou mais métodos abstratos. E, portanto, eu não posso instanciar uma classe abstrata, ou seja, não posso criar objetos dessa classe, porque aí eu correria o risco de chamar o método que é abstrato. Então, eu já não posso mais fazer isso. Então, vou aqui tirar a parte do código que eu uso o objeto pessoa. A partir do momento que a classe é abstrata, eu não posso mais criar objetos dessa classe. Muito bem. Só que, apesar de eu não poder criar objetos dessa classe, ela ainda serve de base para outra classe, no caso aqui funcionário, e poderia servir de base para outras classes derivadas que eu criasse futuramente. Então, como ela ainda serve de base para a classe de funcionário, eu posso instanciar a minha classe funcionário, né, criar objetos de funcionário, desde que eu dê um corpo para esse método, ou seja, desde que eu implemente esse método. Porque se ele continuar virtual nessa classe, então, de novo, não poderia executá-lo e, consequentemente, não poderia criar um objeto dessa classe. Porém, se na classe derivada eu implementar esse método, aí a classe funcionário não vai ser uma classe abstrata como pessoa, e aí eu vou poder criar um objeto e usá-lo normalmente. Então, aqui, ó,
eu já tenho a implementação desse método mostra todos os dados na classe funcionário. Como eu tenho a implementação desse método na classe funcionário, então ela não é uma classe abstrata, ela é o que a gente costuma chamar de classe concreta. Uma classe concreta é simplesmente uma classe que não é abstrata, ou seja, todos os seus métodos têm uma implementação e assim eu posso usá-lo normalmente. Então, eu poderia, em vez de fazer isso aqui, que eu já vou voltar nisso, poderia chamar diretamente func.mostra todos os dados. E aí posso executar o meu programa, e aí ele vai mostrar, além do nome e do endereço, vai mostrar também o cargo e o salário. Muito bem. Agora, por que desse arranjo, né? Criar uma classe abstrata e, a partir dela, criar uma derivada que implementa o método abstrato? Isso é para quando eu quero ganhar a flexibilidade do polimorfismo, ou seja, aqui na minha classe contexto, ao invés de chamar mostra dados pessoa, eu quero agora chamar mostra todos os dados. Que no caso do funcionário, por exemplo, vai mostrar também cargo e salário. Muito bem. E então agora com isso, lembrando, né, aqui eu vou aplicar o polimorfismo porque eu tenho um ponteiro de uma classe base e que eu vou passar como argumento um objeto de uma classe derivada, que eu vou passar o meu func. Então, ele vai passar aqui o objeto de funcionário, então eu vou ter aqui o meu param. A princípio, ele é um ponteiro para uma classe base, né? Ele é ponteiro para a pessoa. Ele vai procurar o método mostra todos os dados na classe pessoa. Quando ele chegar aqui, ele vai ver que existe, mas que é virtual. Nesse ponto, aqui não importa o fato dele ser abstrato, o que importa é que ele é virtual. E aí, então, ele vai aplicar o polimorfismo neste objeto param. Vai verificar que, de fato, o que está na memória é um objeto de funcionário, e então vai procurar o mostra todos os dados em funcionário. E aí ele encontra e executa esse daqui. Então, no fundo, tornar um método virtual puro ou abstrato, que é um método que não tem uma implementação, é uma forma de obrigar que todos os métodos, todas as classes descendentes implementem esse método. Então, dessa forma, eu tenho certeza que qualquer objeto que eu usar aqui vai ter um método mostra todos os dados. Por quê? Porque o param ele é de pessoa, pessoa tem um método mostra todos os dados que é abstrato. Se ele é abstrato, eu sei que qualquer derivada que for passado aqui vai possuir esse método implementado, já que em pessoa ele é abstrato. Então, qualquer derivada vai ter sempre essa implementação e aqui eu garanto então que isso vai funcionar. Então, uma classe abstrata é isso, é quando eu tenho uma classe que a princípio ela é comum, né? Tem os seus atributos, tem os seus métodos, mas que ela tem um ou mais método virtual puro, né? Ou abstrato, que em geral a gente faz isso quando a gente quer forçar que todas as classes derivadas dessa classe possuam este método, justamente porque em algum momento eu quero chamá-lo de forma a poder variar o objeto, de forma que em uma ocasião o objeto seja de uma certa derivada, em outra ocasião seja de outra derivada. Muito bem, então, quanto a método virtual puro ou abstrato e classe abstrata, é isso. E aí, um último ponto que falta a gente explorar é a chamada classe abstrata pura ou interface, né? Então, assim como um método virtual, além de ser virtual, ele pode ser puro, uma classe abstrata, além de ser abstrata, ela pode ser pura também, no caso em que ela é mais conhecida como interface. Então, uma classe abstrata pura ou interface é aquela que todos os métodos são abstratos. Então, por que eu faria uma classe em que todos os métodos são abstratos? Nesse primeiro exemplo aqui, é o caso em que a minha classe pessoa, ela se refere a uma entidade do mundo real, né? Ela se refere às pessoas do mundo real.
E as pessoas do mundo real, elas têm as suas características e os seus comportamentos, que a gente mapeia como atributos e métodos. Somente um comportamento, né, um método, aqui eu não consigo identificar qual seria o equivalente para a pessoa, porque mostra todos os dados. Eu quero que sirva para qualquer derivada, então eu não consigo implementar diretamente aqui na classe pessoa. Porém, existem casos em que eu não consigo identificar qual seria o comportamento de nenhum dos métodos da classe. E não consigo identificar também nenhum atributo. Provavelmente porque essa classe não tem uma correspondência com o mundo real. Então, como isso poderia acontecer? Eu preparei um outro código aqui, ó, que eu vou usar como exemplo. Só vou trocar aqui. Muito bem. Aqui, ó, eu tenho o seguinte caso. Eu tenho uma classe que eu chamei de pessoa, que é igual àquela anterior, e aquela só tem mostra dados, não é nem só dados de pessoa, nem todos os dados, é só mostra dados, que aqui no caso vai mostrar o que a pessoa tem, nome e endereço. Eu tenho uma outra classe aqui que eu chamei classe de planta, que ela tem string nome, string nutrientes, e ela também tem um método com o mesmo nome que mostra dados, que aqui no caso da planta vai mostrar o nome e os nutrientes da planta. E criei uma classe que eu chamei de mineral, que ela tem uma string nome e um float valor. Também tem um método com o mesmo nome mostra dados, que vai mostrar o nome e o valor daquele mineral. De novo, eu tenho uma classe contexto, que a ideia dessa classe contexto é, de novo, ter um método uso, que a partir dele eu quero chamar o mostra dados de qualquer uma das classes anteriores, seja pessoa, seja planta ou seja mineral. Só que para isso a gente sabe que a gente vai precisar de uma base, né? E já vou voltar nisso. Aqui, aquele código que a gente já viu, né? Um objeto de contexto, só para eu poder chamar o método uso. Aqui eu criei um objeto de pessoa. Aqui vejam que eu posso criar um método de pessoa porque eu não tenho nenhum método abstrato. Ou seja, ela não é uma classe abstrata, portanto, uma classe concreta, uma classe que eu posso instanciar. Então, aqui eu criei um objeto de pessoa, um objeto de planta e um objeto de mineral. E eu quero usar aqui o meu objeto de contexto para eu poder chamar o meu método uso. E eu quero que esse método uso funcione para qualquer um dos meus objetos. Funcione para pessoa, funcione para planta e funcione para mineral. Que é justamente esse o objetivo do polimorfismo, eu ganhar a flexibilidade de, com o mesmo método, poder passar vários argumentos diferentes e, consequentemente, chamar métodos diferentes. Muito bem. Só que a gente sabe que para isso eu preciso que pessoa, planta e mineral tenham uma classe base em comum. Tanto é que eu coloquei aqui que o tipo do meu parâmetro é base. E aqui ele até está dando erro porque ainda não existe uma classe chamada base. Por quê? Na programação orientada a objeto, a gente cria as nossas bases de acordo, as nossas classes, de acordo com as entidades do mundo real que nós estamos modelando, né? Então eu quero modelar aqui uma pessoa do mundo real, uma planta do mundo real e um mineral do mundo real. E aí, para isso poder funcionar, eu preciso de uma classe base para essas outras três classes. Porém, o problema é que se eu parar para analisar o mundo real, eu não consigo identificar uma classe que sirva de base para pessoa, para planta e para mineral. Lembrando que, em herança, a classe derivada é uma classe base. Então, uma classe que servisse de base para pessoa, planta e mineral teria que servir no sentido de que uma pessoa é tal coisa, né? Essa classe que seria de base, uma planta também é tal coisa e um mineral também é tal coisa. Só que eu não consigo identificar no mundo real uma entidade que essa entidade pode ser tanto uma pessoa, quanto uma planta, quanto um mineral. Nesses casos, eu uso a minha interface. Então, vamos lá. A interface aqui, ela vai servir para esses casos.
quando eu quero as vantagens do polimorfismo para os casos em que não há uma entidade base no mundo real. Então, aqui no nosso caso, eu não consigo identificar uma entidade que sirva de base tanto para pessoa, planta e mineral. Então, nesse caso, eu vou criar uma interface, ou seja, aqui eu vou inventar uma classe base para essas outras classes, né? Pessoa, planta e mineral, mesmo que não haja uma correspondência com o mundo real. Então eu vou inventar uma classe aqui, e aí eu vou dar um nome que não vai ter uma correspondência com o mundo real. Eu vou ter que dar um nome aqui genérico, porque o propósito dela é unicamente servir de base para as outras classes. Então eu vou inventar uma classe aqui que eu vou chamar, por exemplo, de entidade geral. Então a gente sabe que no mundo real não existe algo que é uma entidade geral. Mas eu invento essa classe só para servir de base para as outras. Então eu venho aqui nas outras e falo que elas herdam de entidade geral. E faço isso para as 3 classes. Muito bem. E aqui o que eu coloco nessa entidade geral? Como a entidade geral não tem uma correspondência com o mundo real, então significa que eu também não vou conseguir identificar nenhum comportamento e nenhuma característica para isso, já que isso não existe. Se isso não existe, eu não vou conseguir colocar características que seriam atributos e não vou conseguir colocar comportamentos que seriam métodos. Porém, como eu inventei essa classe só para servir de base para as outras, para eu poder usar o polimorfismo com as outras, significa que a partir dela eu quero chamar o mostra dados das minhas derivadas. E então, de novo, para eu aplicar o polimorfismo, eu tenho que ter esse método mostra dados na minha classe base. Então vamos lá, criar aqui o método mostra dados. Opa. Beleza. Ele tem que ser sobrescrito nas classes derivadas, o que já ocorre, né? Eu já tenho mostra dados nas derivadas. Além disso, ele tem que ser virtual para o polimorfismo poder ocorrer. Então, já tenho aqui o mostra dados, ele está sobrescrito, ele é virtual. E aqui eu poderia, se eu conseguisse, dar um corpo para esse método, dar uma implementação para o mostra dados na entidade geral. Porém, como entidade geral é uma classe que eu inventei e não existe um correspondente no mundo real, eu não tenho o que colocar aqui. Porque mesmo que eu quisesse colocar alguma coisa, quais dados eu mostraria de uma entidade geral que não existe no planeta Terra? Eu não tenho o que colocar. Então, além de eu não ter o que colocar, eu quero sempre chamar o mostra dados das derivadas. E então, nesse caso, eu torno esse método virtual e puro, ou um método abstrato. Isso é bom primeiro porque, como eu não tenho o que colocar aqui, porque não existe uma correspondência com o mundo real, eu não sou obrigado a colocar nada de fato. Segundo que, tornando esse método abstrato, eu obrigo que todas as minhas classes derivadas tenham esse método implementado. Então, futuramente, mesmo que eu criar uma outra derivada de entidade geral, esse uso aqui no contexto ainda vai funcionar, porque se na entidade geral ele é abstrato, uma outra derivada futura também teria que implementar esse método e, portanto, o uso dele no contexto geral aqui também funcionaria. E aqui agora eu sei que a minha classe base para essas outras derivadas agora é a entidade geral. Eu só vou precisar deixar esse método aqui público para que ele seja acessível aqui nesse contexto. Então, agora com isso, a partir de um mesmo contexto e um mesmo método, eu consigo passar como argumento o objeto de qualquer uma das minhas classes e consigo aproveitar do polimorfismo entre essas minhas classes a partir
dessa outra que eu inventei, só para que isso funcione. Então agora eu vou preencher alguns dados aqui para os meus objetos, só para mostrar algo pertinente na hora de fazer o teste. Beleza, atribui alguns valores aleatórios aqui, só para a gente poder ver alguma coisa na hora de executar o teste. Vamos compilar o programa, executar. Beleza, agora a partir de um mesmo contexto, com um mesmo método, eu consigo que ele funcione com argumentos de classes diferentes. Então ele mostrou aqui o nome, aqui o dado referente à pessoa, mostrou Maria e o endereço. Aqui referente à planta, ele mostrou a plantão e o nutriente. E referente ao mineral, ele mostrou aqui o nome do mineral 1 e o valor dele. Então, esse é um uso bem comum de uma interface. Quando eu quero aplicar o polimorfismo sobre certas classes, mas que no mundo real não existe uma classe que sirva de base para essas outras, então eu invento uma classe só para servir de base para elas. Então esse é um dos principais usos da interface, né? Quando eu quero aplicar polimorfismo em classes que não têm uma classe base no mundo real, eu invento, e aí, por conta disso mesmo, a classe que é considerada uma interface, ela tem todos os seus métodos virtuais puros, né? Ou seja, abstratos, porque ela não vai ter um comportamento do qual eu poderia tirar do mundo real, e também não vai ter atributos, porque se a entidade não existe no mundo real, eu também não tenho como extrair as características dessa entidade. Então, uma interface é uma classe que não possui atributos e que todos os seus métodos são abstratos e que serve simplesmente para ela ser base de outras classes e eu aplicar polimorfismo nas outras classes. Um outro uso da interface também é evitar os problemas da herança múltipla. Na herança múltipla, eu tenho uma classe derivando de mais de uma outra classe, ou seja, como se uma classe tivesse duas classes bases, né? Duas classes mães. Nesse caso, o problema que poderia acontecer é quando as duas classes base têm atributos ou métodos com o mesmo nome. E aí, se eu tentasse usar um desses atributos ou métodos a partir da classe derivada, o compilador não saberia se o atributo ou método que eu estou tentando usar é da primeira classe base ou da segunda classe base, né? E então haveria um erro, o compilador ia dar um erro de ambiguidade, porque ele não sabe de qual base ele precisa usar o atributo ou o método. E aí, nesse caso, em vez de eu fazer a classe derivada derivar de duas classes concretas, eu faço ela derivar de uma classe concreta e de uma interface. Porque se na interface eu não tenho nem atributos nem métodos, o compilador saberia que quando eu tentasse acessar um atributo ou método, com certeza o que eu estaria tentando acessar seria a da base, que é uma classe concreta. E então não haveria essa ambiguidade, e então, portanto, usar a interface também é no caso em que eu quero evitar os problemas da herança múltipla. Então, basicamente, uma interface é isso que a gente viu, né? Todos os métodos são abstratos, ela também não tem atributos. Eu uso ou para evitar os problemas da herança múltipla, ou quando eu quero ter as vantagens do polimorfismo para os casos em que não há uma entidade base no mundo real. Então, o que a gente tinha para discutir sobre polimorfismo é isso. Espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço aí a visualização de todos e até uma próxima.